Hoje teve algumas falhas de internet, agora há pouco também. A gente estava na sala e falhou a internet. Se acontecer... Acho que o professor Dib travou. Deve estar um pouco instável aqui a conexão. Pronto, voltou. Muito bem. Queria agradecer a presença de todas e todos nessa segunda-feira, em que nós estamos no mês que se comemora a ciência, a inovação e a tecnologia. Essa comemoração foi homologada ano passado, com o segundo ano que temos o mês de outubro com essa dinâmica, né? Essa tentativa de melhorar e de se aproximar as questões de inovação e tecnologia de uma forma mais ampla. Queria agradecer também, em especial, os convidados de hoje, Ícaro e Lucas. Os dois são egressos do curso de administração da Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus, Bahia. Ícaro acabou de finalizar o seu doutorado na Faculdade Getúlio Vargas, em administração. E Lucas está fazendo o doutorado na Faculdade de Administração da Universidade de São Paulo, né, a USP. E ambos têm aí essa perspectiva do debate da inovação, em seus projetos, em suas carreiras. Além disso, Ícaro também é empresário, ele tem uma fábrica de chocolates. Veja quem é que não quer ter uma fábrica de chocolates, tem até filmes sobre fábrica de chocolates, né? Bem legal. E depois, evidentemente, não sei quem ficou responsável pelo cafezinho no dia de hoje, mas na hora do cafezinho, evidentemente que nós vamos ter aí um chocolatezinho para provar. Se ele quiser, tem o cacau para vender, né? Pois é, né? Pessoal da INET, da incubadora INET, que tem apoiado, né, esse evento, que tem trabalhado aí nos bastidores para que a gente possa fazer isso tudo que a gente está fazendo, e depois vai ser colocado aí no chat um linkzinho, aqueles que querem certificado para preencher, só chama a atenção que o nome que você vai preencher tem que ser o nome que vai no certificado, porque a gente vai respeitar o nome que vocês colocaram, então, né, verifiquem se está digitado direitinho, que é nome, sobrenome, o nome inteiro, como vocês queiram, mas só verifiquem se está digitado direitinho, porque o certificado vai em função daquilo que vocês digitarem no link. Queria também agradecer a presença do presidente do Sindicato dos Técnicos da região sul, Rafael Bertoldo, bem como estou vendo aqui alguns alunos do mestrado do Profnit. Que bom que vocês estão aqui e convidados, pessoas que estão por aqui conosco, os alunos também da graduação. Malthus, um economista inglês, fez um alerta de que a população crescia de forma exponencial, enquanto que a produção de alimentos era de forma aritmética, ou seja, a produção de alimentos aumentava na proporção de 2, 4, 6, 8, enquanto a de população era na forma de 2, 4, 8, 16, 32. Então, o Malthus dizia, né, continuar desse ritmo, não haveria alimento suficiente para a população. Ele estava certo, porque se a gente pega os dados da época e depois, em 1960, esses dados foram retomados, né, e a população voltava a crescer em ritmo bem acelerado, de fato, não haveria alimento. Só que, qual o problema que não foi considerado? O poder de inovação do setor
agrícola do setor da produção de alimentos. Então, a capacidade de inovação e a impressionante forma como todo o setor da produção de alimentos se refez nesses últimos anos, fez com que a produção de alimentos pudesse acompanhar a produção, o crescimento da população. Né? Fernando está colocando aqui isso, progressão aritmética, progressão geométrica, inclusive a gente tem um artigo sobre isso, que trabalha a educação financeira no estudo da progressão aritmética e progressão geométrica, depois se vocês quiserem ver, com prazer. Diga, Fernando, rapidamente, para a gente já passar a palavra para os convidados. Não, cadê que referente a esse economista, que eu saiba, é PA para teoria de alimento e PG para o crescimento populacional, que eu lembro da minha época de geografia do ensino médio e quando eu vi isso em matemática também. Pode prosseguir com o evento. Pronto. Então, agora a gente, não sei, quem quer começar, Ícaro ou Lucas? Inclusive, vocês aqui sabem quem que começa. A ideia é que vocês comentem para nós as vossas pesquisas aí em torno de 15 minutos, máximo 20 minutos, e depois abriremos para o debate. Bom, posso compartilhar aqui minha tela rapidamente, inclusive eu já acabei de sair de uma reunião com o conselho orientador desse projeto, que eu estou participando na FEA e também onde o meu projeto de pesquisa do doutorado está contextualizado, que ele tem uma interface com essa introdução que o senhor fez, professor Dib, mas, embora o agronegócio, o Brasil, que é líder em produção de alimentos, conseguiu ocupar uma posição de destaque e competitividade no cenário mundial de produção de alimentos, esse mesmo nível de competitividade, que tem uma relação muito forte com aspectos de inovação, né, desde a Revolução Verde, né, de aumento de produtividade por área agropecuária, né, alguns setores ficaram à margem desse avanço, dessa inovação, e não alcançar os mesmos níveis de competitividade de outras cadeias que são líderes, como os grãos, soja, milho e carne bovina. Uma dessas cadeias, e é a cadeia mais importante aqui dessa região, pelo menos do litoral sul, é a cadeia do cacau. Eu fiz a minha dissertação estudando a cadeia do cacau, aí na UESC, em Economia Regional e Políticas Públicas, estudando mais aspectos de inovação e capacidade de absorção tecnológica dos produtores, ou seja, o nível de possibilidades que esses produtores têm de absorver toda essa tecnologia que tem desenvolvida, inclusive aqui na região, na própria UESC, na CEPLAC, mas que, infelizmente, ela não é absorvida da maneira que deveria, e isso interfere na competitividade, nos níveis de renda do produtor local. Embora a tecnologia exista, né, mas existe uma barreira ali que tem uma interferência forte dos programas de assistência e extensão rural. Bom, aí eu saí do mestrado, né, fiz essa pesquisa aqui no mestrado e migrei para o doutorado, fui estudar outra coisa, fui estudar estratégias de adaptação e mitigação às mudanças climáticas no setor florestal, e eu estava estudando o setor lá no extremo sul da Bahia, e foi objeto da minha tese, objeto da minha proposta de tese, quando eu entrei no doutorado da UFBA, fiquei lá 1 ano, e depois também foi com essa pesquisa já mais avançada que eu fiz a seleção para o doutorado na USP. Mas nesse caminho entre
migrar de um programa para outro, eu iria dar continuidade nesse projeto inicial, estava tudo certo com o meu orientador, que nós continuaremos fazendo essa pesquisa, mas entre dezembro e março de 2019, e março de 2020, a FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo, e a FAPEAM, que é a Fundação de Pesquisa do Estado do Amazonas, lançou um edital para buscar uma chamada de projetos que fossem conduzidas por pesquisadores tanto de São Paulo quanto do Amazonas. E o meu orientador, que ele já faz pesquisas no Amazonas há muito tempo, me convidou para integrar essa equipe de pesquisa e submeter um projeto para a FAPESP. E nós obtivemos êxitos, fomos um dos projetos selecionados, e o objetivo desse projeto tem como objeto de estudo as cadeias da biodiversidade, as cadeias da bioeconomia no estado do Amazonas. Então, nesse contexto que a minha pesquisa faz interface com a inovação, porque a inovação e a tecnologia, ela faz parte das possibilidades de tornar essas cadeias que nós estamos estudando mais sustentáveis. Claro que é uma parte, só que quando essa pesquisa migra de um centro tradicional para um centro como o Amazonas, que tem uma dinâmica sociocultural e ambiental diferente, a inovação ela ganha outras roupagens, outras interfaces, que não se limitam apenas ao que a gente vê tradicionalmente como inovação e tecnologia de ponta. Mas, na verdade, pode ser uma inovação diferente, uma inovação incremental, mas que dê possibilidades de melhoria de qualidade de vida e bem-estar para as comunidades envolvidas. Então, esse projeto, esses projetos, na verdade, ele tem como elementos chaves fortalecer a rede de pesquisadores, tanto do Amazonas quanto do estado de São Paulo, e fortalecer essas relações entre pesquisadores, entre instituições, com o objetivo de promover o bem-estar, o desenvolvimento sustentável da região amazônica, né, que para isso demanda por profissionais capacitados, a valorização do conhecimento tradicional e local, o impulsionamento da inovação e criação de empregos sustentáveis, melhoria da saúde e bem-estar, influenciar e orientar a política pública e promover a robustez e abertura de redes científicas. Então, a inovação que eu tenho estudado, ela não é uma inovação só para simplesmente melhorar a competitividade, aprimorar a competitividade, mas sim a sustentabilidade e o bem-estar de comunidades no Amazonas. Essa pesquisa, esse projeto, ele foi aprovado em um contexto de 20 outros projetos, junto com outros 20 projetos, e os que mais têm interface com o nosso, e inclusive têm trabalhado conosco, nós conseguimos fazer uma aproximação com esses outros projetos, são esses aqui. Nós estamos estudando cadeias de valor, esse primeiro projeto, baseadas na biodiversidade para geração de renda, emprego e bem-estar nos estados do Amazonas e São Paulo. Agora, tem outras pesquisas, outros projetos que estão estudando outras cadeias produtivas, como juvenis de matrichan, que é uma espécie de peixe, cadeia de fitoterápicos, fazendo caracterização química de compostos bioativos, de plantas comestíveis no Amazonas, e estratégias florestais de recuperação de áreas alteradas, ou seja, restauração e recuperação de áreas degradadas no estado do Amazonas, com a perspectiva de aproveitamento econômico dessa atividade. Repare que a nossa pesquisa é a única aqui que é da área de ciências sociais aplicadas, as demais são todas de áreas mais duras, áreas mais básicas. Essas pesquisas todas são básicas, são pesquisas de laboratório. Então, o que a gente está oferecendo nesse contexto aqui é um cafezinho, vamos dizer assim. A inovação mesmo, de fato, está em outras pesquisas, a inovação básica. A nossa pesquisa ela surge para aproximar essa pesquisa básica da oferta e da demanda que existe
tanto no Brasil quanto fora do Brasil, para essas cadeias baseadas na biodiversidade. E essas outras pesquisas, elas têm se aproveitado da metodologia que a gente tem adotado no projeto para fazer, inclusive, esse estudo mais próximo da realidade do que existe de demanda. Ou seja, são pesquisas básicas, mas que começaram a se atentar à aplicação disso, à transformação desses produtos, dessa pesquisa básica em inovação de fato, em aplicação mercadológica da inovação. Lucas? A pesquisa. Oi, Lucas? Oi. Você tirou a apresentação? Sim. Ah, tá ok, pronto. Não foi compartilhado? Não, mas se você tirou, tá tudo certo. Porque como não aparece, eu também havia... Vou compartilhar aqui, então. Se você precisa aí dos slides para deixar algo aí que você está explicando, acompanhando na leitura, aí eu vou pedir para você compartilhar. Foi? Se você tem alguma apresentação e quer compartilhar agora. Isso. Então, eu estava falando desses projetos, não sei se estava compartilhado para vocês, mas não, agora está. Essa é a nosso primeiro projeto, é esse Cadeias de Valor Baseadas na Biodiversidade, que tem, por um lado, o INPA, lá no Amazonas, como nosso parceiro, e em São Paulo é a Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, e esses outros projetos que eu vinha mencionando, que são mais de pesquisa básica, que agora começaram a chamar a atenção, a se atentar ao aspecto de transformar essa inovação, essa pesquisa básica em inovação e aplicação de mercado também, fazendo aproveitamento da metodologia que a gente adotou para analisar as nossas cadeias. As nossas cadeias, esse projeto é coordenado pelo professor Adalberto Val, no INPA, e pelo professor Jacques Markovic, em São Paulo. Então, nosso projeto, ele estuda as cadeias do pirarucu, do açaí, da castanha do Brasil, da castanha brasileira, e também a do cacau. E o objetivo do projeto é identificar os fatores críticos para aumentar a sustentabilidade nessas cadeias de valor. Tá? E eu, especificamente, estou no eixo da cadeia do cacau no Amazonas. Então, eu migrei do estudo do cacau no sul da Bahia para o cacau no estado do Amazonas. E ainda estou começando a pesquisa, começando a aprender, porque a pandemia não permitiu que eu fosse ao estado ainda, eu não pude ainda viajar até lá, então o que eu tenho aqui são dados secundários e alguns poucos dados primários que já conseguimos coletar. Então, esse projeto ele é um projeto que é guarda-chuva, mas, na verdade, existem subprojetos, 4 subprojetos. Nós temos eixos verticais e eixos horizontais. Eixos verticais são as cadeias que nós estamos estudando, né? E os eixos horizontais são o que nós estamos estudando nessas cadeias. Abordagem de cadeia de valor, pensando em métricas e indicadores, a gente está pensando em aprimoramento de sustentabilidade, de bem-estar para comunidades do Amazonas, são necessários pensar em métricas para avaliar isso, e desenvolvimento de capacidades, né? Profissionalização. Tem uma professora que está coordenando esse eixo especificamente. Então, como eu disse, eu estou estudando a cadeia do cacau no Amazonas. O Amazonas, ele não é um produtor tradicional de cacau, mas ele na verdade, é um quinto ou sexto produtor em nível de produtividade, de relevância para o mercado, mas ele ela é uma cadeia que ela permite, favorece os nossos objetivos de aprimorar o bem-estar local. Ela é uma cadeia que são pequenos produtores que se dedicam a essa atividade, tanto aqui, mas especialmente no Amazonas.
E a produção lá no Amazonas é diferente daqui, porque ela não é feita, por exemplo, boa parte dela é feita não em propriedades privadas, mas em unidades de conservação, são produtos extrativistas. Então, o que eu quero chamar a atenção é que eu tenho um conjunto aqui de transparências, mas algumas eu vou entrar e outras eu não vou mencionar. O que eu estou querendo chamar a atenção é que a inovação que a gente está se propondo a investigar, né, é uma inovação que ela tem que se adequar a 3 critérios, tanto econômico, quanto social, quanto ambiental. Então, são cadeias que favorecem tanto as possibilidades de melhorias de qualidade de vida, geração de ocupação e renda para comunidades, mas também são cadeias que proporcionam aprimoramentos do ponto de vista ambiental. Como eu disse, essa cadeia do cacau, por exemplo, ela é cultivada em unidades de conservação. Então, o cacau ele tem uma participação, uma contribuição importante, por exemplo, para redução de desmatamento no Amazonas, no estado do Amazonas. E o que está sendo pensado no Amazonas agora, de um modo geral, tanto para o Amazonas quanto para a região amazônica como um todo, são novas possibilidades que se tornem competitivas frente às cadeias tradicionais, as cadeias voltadas à exportação, principalmente, e que tem uma contribuição, um impacto negativo sob o ponto de vista social e ambiental, que degradam o meio ambiente, que contribui para o desmatamento, como a cadeia de produção de carne bovina no estado do Amazonas. E essa dinâmica toda que nós temos visto nos últimos 2 anos, de aumento de desmatamento expressivo na região, as 4 principais cidades emissoras de gases do efeito estufa no Brasil estão na região amazônica, não é a cidade de São Paulo, embora tenha são grandes centros urbanos, mas as principais emissoras de gases de efeito estufa ficam na região amazônica, em função do aumento do desmatamento. Então, a capacidade, o carbono absorvido pelo maciço florestal, ele está sendo reemitido, reintroduzido na atmosfera. Então, o que se pensa agora são em desenvolvimento de novas cadeias, inclusive os grandes bancos do Brasil estão envolvidos nessa empreitada. O Conselho da Amazônia é formado pelos bancos, inclusive o professor Val faz parte desse conselho, que está dedicado a promover condições de aumento de competitividade e sustentabilidade dessas cadeias da biodiversidade. Então, é nesse contexto que essa pesquisa está inserida, né? Não só uma inovação tecnológica, que tem um papel importante quando você pensa na cadeia do cacau, por exemplo. O blockchain é um aspecto que está sendo introduzido, inclusive tem um estudo de caso que nós estamos fazendo no Amazonas, que é essa aqui da Anacal, Ícaro, aí, para você também dar uma pesquisadinha depois, já que você virou empresário do cacau e chocolate. A Anacal, ela tem um projeto interessante de rastreabilidade e da origem do produto dela. Ela fica em Manaus, essa fábrica de chocolate. E temos outros 2 estudos de caso. Uma é a Cooper Sintra, que fica lá no sul do estado, no município de Pichiúna. Ela chama atenção, que é interessante, é que ela exporta o produto para o estado de São Paulo. Inclusive, a compradora, eu conheci ela uma vez aqui, que ela esteve no festival de chocolate de Ilhéus, que acontece uma vez ao ano. Tive a oportunidade de provar o produto dela, é de uma qualidade fora da curva, é excepcional. E essa outra, que é a Cooperar, que fica também no sul do estado, mas lá em Boca do Acre, já tem uma capacidade de produção maior, são 10 toneladas de cacau, mas ela exporta esse produto para outros mercados, não é só o mercado doméstico, mas também internacional,
como os Estados Unidos e a Alemanha. Então, o que a gente está pensando para o Amazonas? Não só nós, mas outras pessoas, são estratégias de agregação de valor. Nós começamos essa introdução do professor Dib falando de um aumento de produtividade. É uma das alternativas, mas não é somente aumento de produtividade que, por exemplo, vai favorecer os objetivos de desenvolvimento sustentável de comunidades no estado do Amazonas. Embora essas cadeias precisem aumentar sua produtividade, essa produtividade tem que ser em um nível de escala sustentável. Ela não pode ser como as culturas tradicionais e competitivas fizeram nas regiões centrais do Brasil e agora estão fazendo no oeste da Bahia também, ali no Mato Piba. É necessário que se aumente a produtividade em um nível sustentável, mas o mais importante é agregar valor no local. Encontrar mercados potenciais, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, com maior valor agregado. Bom, eu tenho mais algumas transparências aqui, mas acho que não é de objeto agora, essa estratégia de coleta de dados, mas não vem muito ao caso, mas sim os objetivos, os resultados, impactos esperados com a pesquisa, que é subsidiar tanto políticas públicas e estratégias privadas, né? E também, claro, aprimorar o bem-estar, a geração de emprego e renda das comunidades inseridas na cadeia de valor do cacau no Amazonas, a partir de estudos de caso e demonstrar, indicar os principais desafios e, a partir de métricas, produzir evidências de resultados. O aumento de renda de comunidades no estado do Amazonas. Agora, o senhor, a palavra. Essa é a minha primeira intervenção. Fica aberto a perguntas também no final. Seu microfone, professor. Pronto. Ok, Lucas, obrigado. A provocação era exatamente essa, de trazer aí novos conceitos ao redor da inovação. Então, quer dizer, você ainda vai para... Quer dizer, ainda está previsto, né, a sua ida ao campo para fazer as entrevistas que estavam lá programadas no segundo slide, não é? E em quantas comunidades você vai estar? São 3 comunidades, na verdade, o que acontece? E aí, Caro vai complementar, porque ele me parece que estudou essa abordagem, é uma abordagem multi-stakeholder. Você não tem só os agentes econômicos envolvidos, mas tem os agentes não econômicos envolvidos. A inovação ela não surge somente dentro da cadeia, mas fora da cadeia. Tem a importância da governança pública, a governança social, que é feita principalmente naquela região por ONGs, as universidades, e também a governança micro, que é entre os agentes da cadeia, como eles se organizam, como eles se relacionam, quais são os padrões contratuais entre esses agentes. Então, eu já fiz algumas entrevistas com esses outros agentes que são mais acessíveis, né, como ONGs, como pesquisadores que estão na área, os dirigentes das cooperativas, que são de 3 comunidades, mas para acessar o produtor que está lá na ponta, não tem outro jeito, tem que ser uma visita presencial, entrevista presencial com o produtor. Em 3 comunidades, inicialmente. Agora, o desafio é a logística do Amazonas. Quando você pensa nessas cadeias, o desafio de torná-las mais sustentáveis passa pela a infraestrutura logística, a infraestrutura de comunicação, e que tem a ver com a inovação também,
porque pensem que para chegar numa comunidade que eu vou fazer uma pesquisa, são 7 dias de barco para chegar até ela, partindo de Manaus. Eu tenho que chegar em Manaus e de lá pegar um barco, né? Só para chegar em Manaus já é um desafio. É mais fácil chegar nos Estados Unidos e em Miami, na Argentina, do que chegar em Manaus, que é dentro do nosso próprio país, né? É praticamente um dia de avião, sendo de avião. Mais 7 dias de viagem de barco, de ida, e mais 7 dias de retorno. Isso para chegar em uma comunidade. E partindo de uma comunidade a outra, são mais 4 dias. Então, saindo de Manaus, eu tenho que reservar um mês, praticamente, para fazer esse roteiro. Porque 2 são no leste do estado e outra no oeste do estado. Então, eu vou praticamente cruzar de maneira horizontal o estado, de barco. Então, tem esse desafio de fazer a pesquisa presencial. Muito bem. Enquanto o pessoal vai aí agendando as perguntas, se vocês quiserem, podem colocar no chat também. A gente vai passar para Ícaro, e aí depois a gente vai abrindo para as perguntas. Obrigado, Lucas. Ícaro, quando queira. Ótimo. Vou compartilhar com vocês. Todos conseguem ver já? Ainda não, Ícaro. Agora está vindo. Tá. Agora. Muito bem. Beleza. Tá, gente, primeiro quero começar agradecendo aí o professor Dib pelo convite. Agradecer em nome de Dib, mas a toda a turma da INET aí pelo convite. Agradecer também a todos vocês que estão aqui presentes, que tiraram parte do seu dia aí para ouvir um pouquinho o que eu e o Lucas preparou. Lucas, parabéns aí pelo projeto. E não seria diferente, né, uma pessoa que produz chocolate não falar também aí de cacau e chocolate. E, coincidentemente, eu não sei se também foi planejado, mas eu também vou trazer um pouquinho dessas percepções do que eu aqui estou chamando de inovações nos bastidores do cacau e chocolate, mais especificamente dentro do sul da Bahia. E vou estar fazendo também um paralelo, tanto na perspectiva de mercado, mas e também com algumas contribuições aí acadêmicas, já que eu comecei comecei a empreender há mais ou menos 2 anos, e isso começou a partir da minha tese de doutorado. Eu estudei sobre criação e apropriação de valor em cadeias agroalimentares de origem. É um projeto que a gente tem aprovado no edital da CAPES Universal, e dentro dessas cadeias, né, a gente trabalhou com os vinhos finos no Rio Grande do Sul, o café do Cerrado mineiro e o cacau no sul da Bahia. E a minha tese foi especificamente sobre o cacau e chocolate. Então, eu vou também fazer um paralelo a esse meu momento empreendedor. Então, eu vou estar sempre trazendo também um pouco das percepções que eu tenho participando dessa cadeia, e não apenas como um cientista, né, uma lente de fora, mas também como atuante aí. E eu começo, assim, com uma provocação, que é título de um dos livros aí do professor Mário Sérgio Cortella, né, que é de refletirmos por que fazemos o que fazemos, né? E essa trajetória, esse início de trajetória na academia, me fez, primeiro, entender como que essa cadeia global, né, de valor aí do cacau e chocolate, ela funciona. E essa figura, que também poderia ser aqui um gráfico, ela foi, assim, talvez o momento que eu comecei a me impactar com a estrutura, né, a forma como a gente pensa as cadeias, o que está por trás ali daquela barra de chocolate que está na nossa mão. Então, conhecer também um pouquinho desses bastidores, um pouquinho desses processos, é bastante interessante e, às vezes, assustador. Então, aqui nessa figura, a gente tem os principais elos produtivos, né, da cadeia do cacau e chocolate. E uma coisa que, né, chama bastante atenção é a distância que existe ali na apropriação do valor econômico total apropriado entre os elos polares, né, entre ali o elo das comunidades produtivas, que se apropriam ali cerca de 4% a 6% desse valor econômico, e os elos mais próximos ao mercado ali, como as marcas de chocolate
e os elos de distribuição e marketing, que se apropriam ali de cerca de 70% a 72% desse valor econômico. E o que isso representa na prática, né? Na prática, o que acontece é que essa estrutura global, né, de valor, ela muitas vezes insere comunidades produtivas em circuitos de pobreza, e esses circuitos de pobreza agrega também dilemas antiéticos, né, questões que aparecem na mídia com alguma constância em relação a trabalho infantil, condições de trabalho, né, análogo à escravidão, as questões de empobrecimento dessas regiões. Então, essa dinâmica tradicional aí do cacau, ela tem uma série de gargalos, e em paralelo a esses gargalos que foram deixados aí dentro principalmente trazendo esse paralelo entre comunidades produtivas empobrecidas e uma indústria, principalmente europeia, ali, bilionária, tem aí ocorrido aí nas últimas 2 décadas uma transformação, que é exatamente esse upgrade que tem sido realizado dentro dessa cadeia. Principalmente, né, e bastante impulsionado aí pelas dinâmicas alternativas que têm sido desenvolvidas, né, como os mercados de chocolate artesanal, bean to bar, tree to bar, que têm sido bastante importantes aí, e tem retroalimentado aí também uma cadeia de produção de cacau fino, que é um cacau que, diferente do cacau commodity, ele tem um processo de beneficiamento e processos e protocolos de qualidades mais definidos, né? E o que seria, né, esse chocolate bean to bar e tree to bar? Essas expressões, elas surgiram nos Estados Unidos na década de 90, e bean to bar significa, em português, do grão à barra, e tree to bar, da árvore à barra. E, de forma prática, seria o produtor, esse chocolate maker, ele é responsável por toda a produção dentro a partir da amêndoa, né? Então, ao receber a amêndoa, ele faz todas as etapas que no mercado global é dividido aí em diversas partes do globo, cada um faz uma parte, né? E até chegar à barra de chocolate nos supermercados. O tree to bar principalmente a questão da verticalização dessas fazendas, né? Então, as fazendas, elas são responsáveis ali tanto pelo plantio, colheita, secagem, ou seja, o processo que é realizado dentro da fazenda, e aí criam também instalações fabris aí dentro dessas propriedades rurais. E esses mercados, eles têm uma afinidade, e aí, né, saindo um pouquinho dessa questão prática, eles também têm uma questão filosófica dentro do mercado bean tree to bar. Principalmente e bastante apoiado aí nas questões de sustentabilidade. A gente tem questões que tanto de valorização do produtor, e essa valorização ela é tanto de mercado, né? Então se paga até 5 vezes mais por esse cacau beneficiado a esse produtor, mas também questões como essas cadeias, como elas são cadeias mais enxutas, existe uma auditoria ali, é muito comum que esses produtores de chocolate no Brasil visitem, por exemplo, fazendas no sul da Bahia e façam ali uma verificação ocular sobre trabalho infantil, né, e todas essas condições de sustentabilidade que eu havia comentado anteriormente. E nessa foto aqui eu coloquei algumas dessas opções de chocolate que têm surgido só no sul da Bahia. São mais de 150 marcas hoje já, e tem sempre aparecido novas marcas. E isso só no contexto baiano, né, no contexto nacional já são mais de 300 marcas. Então, é importante, e eu trouxe para a gente refletir exatamente como que uma série de inovações foram sendo desenvolvidas conforme esse mercado foi crescendo, conforme ele foi se desenvolvendo aí nas últimas 2 décadas. E também se apoiando numa perspectiva de mercado, né, de consumo, que também tem aí desenvolvido mercados mais próximos de questões sustentáveis. Esse tem sido alguns textos, alguns artigos em marketing têm apontado aí o crescimento desse mercado, e essa cadeia, né, esse segmento tem aí crescido
nesse mesmo paralelo. Eu deixo também como uma dica, e até para trazer um pouco desse incômodo que eu também tive quando assisti, quando fui conhecendo um pouco mais dessa cadeia global. Existe um documentário na Netflix chamado Rotten, e na temporada 2, no episódio 5, esse episódio ele se chama Chocolate Amargo, e ele trata exatamente sobre esse paralelo de comunidades pobres africanas e uma indústria bilionária europeia. Então, de pessoas que nunca experimentaram chocolate na vida, mesmo trabalhando a sua vida inteira ali na cadeia do cacau. A gente tem as questões de trabalho infantil, como a gente pode ver em um dos frames aí do documentário. Então, eu deixo como dica, caso alguém tenha interesse de conhecer um pouquinho mais, sobre esse mercado global aí que o cacau tradicional e que, né, as indústrias de chocolate têm alimentando. E eu pensei, né, fiquei refletindo em como que eu podia trazer uma série de inovações que tem surgido aí com o desenvolvimento desse novo mercado, né, desse novo segmento aí, tanto de chocolate como de cacau fino. Então, eu trouxe algumas desses tipos de inovação, né? Essas inovações, elas não são só tecnológicas, elas também são processuais, elas são sociais. Então, começo aqui destacando, né, uma inovação que não é completamente recente e que é extremamente importante, né? Foi e é importante para a região sul-Bahia, né? A CEPLAC foi aí bastante importante e pioneira aí no desenvolvimento de melhoramento genético. Não só a CEPLAC, mas também instituições de ensino como a UESC e outras universidades. E esses cientistas, eles estiveram preocupados, né, principalmente em proteger a longevidade aí dessa cadeia, né? A gente tem uma experiência na região com a vassoura de bruxa, né, as pessoas que moram aqui no sul da Bahia já ouviram falar em algum momento sobre essa doença que devastou aí a lavoura cacaueira, não apenas em produtividade, mas também deixou marcas sociais e econômicas que perduram, né, até hoje, né, principalmente nesse empobrecimento aí que foi acontecendo ao longo dos anos. Então, tem desenvolvido aí esse processo de inovação, né, que esses cientistas têm produzido, principalmente sobre a ameaça de uma nova doença aí, como a monelise, por exemplo, é demasiadamente importante para essa cadeia, para essas cadeias, né? As questões de inovações sociais, né, e as novas narrativas tem sido bastante presente dentro do mercado do cacau, principalmente no cacau fino. Inovações sociais como, por exemplo, o próprio selo de indicação geográfica, né? Esse é um selo que protege regiões que têm produtos que estão diretamente associados ao local onde ele é produzido. Então, esse selo ele também protege cultura. Então, esse selo tem desenvolvido também, tem sido um marco também para a região e tem ajudado aí os produtores regionais a criarem, né, a darem aí novas linhas, né, linhas mais importantes aí para suas narrativas. A gente também tem algumas experiências em inovações sobre rastreabilidade e transparência no sul da Bahia. Já existe um movimento aí, principalmente entre atores como o SIC, uma empresa de tecnologia na região, que eu não vou lembrar o nome, mas que eu sei que também está envolvido, e também a Associação de IG, né, de Indicação Geográfica, tem atuado aí principalmente com as questões de blockchain, e não só na adoção, né, desse tipo de inovação, mas também na adaptação, considerando aí os contextos que a gente tem de infraestrutura rural, né, e de conexão. Então, tem sido também um trabalho muito importante que tem sido desenvolvido, e aí até pensando também na possibilidade de novos mercados, né, mercados estrangeiros, e também inovações que têm sido desenvolvidas nas questões de beneficiamento. Essas inovações, elas perpassam aí por novos coxos, por termômetros, por novos equipamentos que essas fazendas têm aderido aí, seja o pequeno produtor apoiado nos projetos sociais do governo estadual ou até das médias e grandes fazendas que têm aí aderido a esse novo mercado, essas novas possibilidades que
que tem aparecido, né, que tem crescido aí ao longo desses 20 anos. E fazendo também uma reflexão sobre que tipo de inovação poderia estar impactando esse chocolate artesanal, né? A gente tem, por exemplo, o Melangers, que são pequenas máquinas, né, que possibilitam aí essa produção em pequena escala e que possibilitam, inclusive, que esses pequenos negócios surjam, né? Pequenos negócios como o meu aqui, como a Bem Cacau, e outros vários aqui na região e no Brasil, né? Bem como o mundo também, na verdade, é uma grande comunidade, o Bean2Bar no mundo. Então, é muito comum a gente se conhecer. Então, a Melanger foi, assim, uma inovação que impactou diretamente esses pequenos produtores, além de adaptações de baixo custos, né, de baixo custo. Então, essas adaptações, elas também é fruto de uma comunidade que tem se engajado e das demandas que vão surgindo conforme esse mercado tem crescido. Então, esse tipo de inovação tem impactado na vida direta, né, desses produtores, desses empreendedores e, consequentemente, também na vida dos pequenos produtores de cacau. Além disso, a gente também pode pensar numa questão mais voltada para o mercado, né, como que esses produtores, esses chocolate makers têm produzido aí produtos mais inovadores, trazendo aí questões como alto teor de cacau, tem também desenvolvido os mercados restritivos, né, como o mercado vegano, sem açúcar, para celíacos. Então, uma série de produtos que têm atuado justamente na questão de saúde, né, de mercados mais saudáveis e também apoiado nas questões de sustentabilidade. Aqui eu trouxe um exemplo, eu trago algumas informações no verso da embalagem que eu uso para Bem Cacau. E eu trouxe aqui uma dessas informações, né? Essas informações são, eu trago um mapinha, né, da Bahia, indico onde que ele está localizado, explico sobre quais são as variedades de cacau utilizado, o produtor, e também trago o processo produtivo desse chocolate artesanal, que é exatamente esse que vocês estão vendo na imagem. Então, desde a colheita até a barra, todo esse processo ele é conduzido pelo mesmo chocolate maker, pela mesma empresa. E dentro desses processos, a gente pode ver que existe uma série de inovações ou adaptações que têm sido desenvolvidos. Eu trouxe alguns exemplos, né? A questão do refinamento, por exemplo, essa é uma Melanger, essa foto dessa máquina, e a gente pode ver que essa pequena escala existe máquinas para produção de 2,5 kg até 4,5 kg, 7 kg, então tem assim, para as demandas desses pequenos negócios, tem máquinas, né, que para cada uma delas, né, conforme vai crescendo. E as adaptações, como para a separação de nibs da casca, por exemplo, que é uma etapa bastante importante, bastante demorada, a gente tem visto aqui uma adaptação de baixo custo, né? A gente pode ver que é feito com alguns tubos que encontra em qualquer loja de construção. Então, é assim um projeto que foi difundido dentro dessa comunidade do cacau e que não deixa de ser uma inovação, né? Uma adaptação que tem aí colaborado para esse mercado e que ajuda, assim, maravilhosamente no dia a dia desses negócios. Inclusive, eu tenho uma dessas aqui, das duas, né? Então, trazendo também, além, né, dessas perspectivas mais gerais sobre os diversos, né, de inovações que têm impactado não apenas o produtor de cacau, mas também os diversos chocolate makers aí pelo Brasil, também trouxe um pouquinho de como que eu pensei, de como que eu tentei trazer, de inovar também nas questões de comunicação. Essas são as barras que eu produzo atualmente. E quando a gente começou a pensar em produto, começou a pensar na identidade visual, a gente quis trazer uma comunicação que representasse a região, que representasse a Bahia, que trouxesse aí um diálogo entre o moderno, entre o tradicional, bastante. Ícaro saiu da reunião. Aliás, acho que ele foi expulso pelo sistema informático inovativo. Bem, eu coloquei aqui no chat algumas expressões, algumas palavras-chave que tanto Lucas como Ícaro foram comentando aí no meio da palestra.
e foram me chamando a atenção, então coloquei aí. E recordando também, quem quer o certificado, o link já está no chat também. Ícaro não voltou. Michel, você tinha, parece que levantado a mão? Professor, enquanto o Ícaro não retorna, eu gostaria de parabenizar. Eu gostei muito, estou gostando muito dessa apresentação aí, desses trabalhos. E, Lucas, parabéns, viu? Tudo de bom. E eu gostaria de ressalvar que em 2012 eu tive uma aula com um monstro aí da UESC chamado Quintino Reis. É um professor aí da área de agronomia, que a vida dele todinha, você vê que ele tem 3 pós-doc, tudo na Austrália, Alemanha, Estados Unidos, tudo falando sobre o cacau. E eu me recordo que, numa apresentação dele, a gente questionou por que a Amazonas não era um grande produtor e exportador de cacau, pela sua expansão, pela sua biodiversidade, enfim. E ele diz um assunto bem sucinto, que era a questão do solo, relacionado ao solo, porque por mais que seja não uma questão de dimensão, mas o solo, ao invés de ser um argissolo, eu não vou me aprofundar muito nisso, era latossolo, né? Então a gente poderia chegar lá na Amazonas e encontrar muitos pés de cacau até em estado de podridão, justamente por causa do índice pluviométrico, né? Então, aí ele fez explicando essas reações. Aí eu gostaria muito que o Lucas, que não fosse essa pandemia, que o Lucas já trouxesse esses dados mais empíricos ao invés da teoria, por enquanto, né? Por enquanto, quem sabe daqui a um ano e tal, a gente já traz esses dados aí que o Lucas vai chegar lá a campo e vai ver realmente esse processo do solo, que é o latossolo. Para quem não sabe, o latossolo é um solo profundo, é um solo antigo, é um solo que não tem praticamente nenhum nutriente por conta da questão da lixiviação, né? Onde você vê que chove muito é latossolo, entendeu? E por isso que essa região nossa aqui, a Mata Atlântica aqui, ela é mais como é que fala o termo? Eu esqueci. Ela é mais... A vegetação é mais adapta ao cacau, né? Mais do que a Amazônia, justamente por causa disso. E parabéns a vocês dois aí. E o Ícaro, tô gostando muito da apresentação dele, porque como ele já terminou o doutorado dele, ele está mostrando o lado teórico e prático ao mesmo tempo, entendeu? Então é bom que a gente aprende quais são os processos para se fazer um cacau. A gente vê também que a questão do consumo, das pessoas que estão consumindo um cacau 70%, 80%, 90%, está aumentando demais a questão da informação. A gente não vê mais com aquele brilho nos olhos a prateleira quando a gente olha para uma barra de chocolate, entre aspas, que é só banha de, sei lá, enfim. Que a gente olha ali que só tem 10% de cacau e olhe lá, entendeu? Aqui ao lado a gente tem uma vizinha de apenas 10 anos de idade que ela só come barra de chocolate, tem 70%, 80%. Então esse gosto também está sendo alterado aí para as crianças também e a nova geração, né? Então por isso que o Ícaro estava falando em questão de 300 marcas no Brasil que trabalham com esse tipo de cacau. Justamente, a gente chega ali na região de Camaquã mesmo, a gente tem uma amiga da família que já tem uns 10 anos já, que ela mesmo que produz, ela mesmo que colhe, que faz a colheita, ela mesmo que faz o procedimento todinho aí que o Ícaro está falando. Então é show de bola, parabéns a vocês dois aí. E daqui um ano, daqui uns 2 anos aí, eu quero ver esse resultado aí, Lucas, da Amazonas aí, para eu... E qualquer coisa assim, se você tiver um contato, sei lá, Quintino Reis é o nome do professor aí da UESC, que ele é um monstro nessa área aí. Ok, Michel. Lucas, quer comentar algo rapidamente sobre o Michel e a gente volta para o Ícaro. Rapidinho, para voltar para o Ícaro. Ô, Michel, eu não sei em profundidade essas questões do solo. Primeiro, obrigado pelos seus cumprimentos. Mas a dinâmica da produção no Amazonas é completamente diferente da dinâmica aqui da região. Esse cacau que eu estou pesquisando lá, ele é um cacau selvagem, ele é um cacau que vem da floresta, ele é natural, ele não é plantado. Por isso que a ideia é desenvolver mercados de maior valor agregado para esse tipo de produto.
e um deles é a Alemanha, por exemplo. A Alemanha tem uma empresa que compra cacau de um desses casos há mais de 10 anos. Era um produto que as comunidades simplesmente colocavam na boca, tiravam aquela polpa e jogavam fora. Não tinha nenhum uso econômico desse produto. Agora, e também a produção lá, ela tem uma dinâmica ambiental que é diferente daqui. Como você disse, por exemplo, esse caso que eu estou estudando, em um ano normal, ele consegue produzir 10 toneladas de cacau. Porém, em um ano atípico, como esse que nós estamos passando, de alta cheia dos rios no Amazonas, os rios tiveram uma cheia recorde nesse ano, não precisa nem ser recorde, a produção cai drasticamente. Então, esse ano, a produção de 10 mil caiu para 2 mil. Então, acontecem essas oscilações de produção, de escala de produção, que é um desafio quando você pensa em mercados para esse tipo de produto. Você pode ter um mercado que compra, mas esse mercado, embora ele tenha uma escala menor, ele quer uma regularidade de abastecimento. Não dá para desenvolver uma linha de produto e ficar na dependência de uma matéria-prima que talvez você não tenha de um ano para o outro, né? Então tem esse aspecto também. Mas por isso também que é um produto de valor agregado maior, um produto mais raro. Ok, Lucas, obrigado. Ícaro? Pessoal, desculpa, tive um problema aqui que desligou o computador, mas eu vou voltar para a apresentação, falta pouquíssima coisa. Michel, obrigado pelo comentário. Assim, eu tentei trazer exatamente essa dinâmica, que eu trouxesse realidades assim, mais um pouco acadêmico, um pouco de mercado também, né, de mercado de consumo, e também trazer na perspectiva de empreendedor como que algumas coisas têm sido organizadas e como eu tenho tentado também fazer, né, e contribuir de alguma forma com essa nova dinâmica empreendedora na região a partir dessas ferramentas aí que essas pequenas inovações têm possibilitado. E como eu estava falando, essas barras, então pensei um pouquinho de como que eu podia inovar dentro dessa comunicação, né? Então a gente pode ver que a última barra, por exemplo, que é a nossa 52% ao leite, tem uma série de elementos visuais que retratam Ilhéus, né? Ou que trazem ali essas representações de regionalidade, né? Então, ali no canto, a gente tem, por exemplo, a Catedral de São Sebastião, a gente tem grãos de cacau no meio da barra, a gente tem a baiana, que representa também. O nome da linha é uma homenagem também a Jorge Amado. Então, uma série de elementos visuais, né, de identidade que foram pensados para resgatar e para valorizar, que é um dos eixos que esse mercado Bintubá e Tubá tem, que é de valorizar também, de trazer esse protagonismo ao cacau, né? De representar, por exemplo, a porcentagem de cacau na barra, né? Como é importante a gente entender que um produto como esse tem um teor de cacau muito acima, um chocolate branco do Vitibá tem mais cacau do que um chocolate 70% de um supermercado, por exemplo. Então, é muito legal a gente entender isso, né? Uma das inovações também, que é muito importante, pensando em mercado também, né, no desenvolvimento de produto, são soluções que a gente podia estar trazendo para as embalagens. A gente teve, inicialmente, a ideia de trabalhar com o papel semente, né, ou de trabalhar com outros tipos ali de embalagem que fosse mais sustentável. A gente, infelizmente, não conseguiu ainda, né, aderir a esse tipo de embalagem, mas a gente trabalhou com um selo, né, que é um selo que trabalha com compensação. Então, ao aderir a esse selo, né, parte do papel e do plástico que a gente utiliza nas embalagens é revertido para a cadeia de cooperativas de reciclagem. E uma coisa legal que o selo permite que você escolha onde que a sua empresa ela pode estar impactando. Obviamente, a gente escolheu a Bahia, né? Então, parte do papel e plástico que a gente utiliza nas embalagens, a gente compensa, a gente incentiva financeiramente aí cooperativas de reciclagem pela Bahia. Então, é um selo que a gente está bem feliz de poder fazer parte e que contribui também para esse mercado sustentável, né?
Obviamente, os exemplos que eu estou dando aqui são exemplos que eu tenho desenvolvido, mas uma série de outras empresas, né, outros chocolate makers têm produzido também, não só na Bahia, como no Brasil. Tem também experiências internacionais muito interessantes, e eu acho que o mais importante é de trazer como que essas alternativas têm criado para o produtor soluções que façam com que ele dependam menos dessa lógica global e que permitam que eles pensem, né, não só no seu produto do cacau ou na possibilidade de verticalizar através do chocolate, mas também, né, numa série de produtos que é viável. Né? O cacau é super versátil, então o mel de cacau, a geleia de cacau, uma série de produtos que pode estar sendo fortalecido. Inclusive, eu vi o pessoal comentando sobre essas dinâmicas e a diferença entre a Amazônia e a Bahia, né? O cacau nasce lá, né, na bacia amazônica, então ele lá é selvagem e tem uma dinâmica muito legal, né, de preservação também. E na Bahia a gente tem também o nosso sistema agroflorestal Cabruca, né? Esse sistema é um sistema que está na região há 200 anos, que é produzir cacau sob a sombra aí da Mata Atlântica, que ao mesmo tempo então a gente não precisa de desmatar, e isso também acaba agregando aí nessa nova narrativa e nesses novos mercados que têm surgido. Então talvez seja um ponto interessante também de comentar. Eu agradeço aí a atenção de todos vocês, e se alguém tiver interesse de conhecer um pouquinho mais sobre as atividades que a gente tem desenvolvido e também conhecer mais dos nossos produtos no nosso Instagram, @bemcacau, serão todos muito bem-vindos. Ok, Ícaro, obrigado também por sua apresentação. Aí eu vou pedindo as perguntas para vocês irem levantando a mãozinha ou colocando aqui no chat. Tem um comentário de Luiz Fernando Rodrigues Ferreira. Considero importante como inovação em produtos primários... Opa, peraí, saltou. Em produtos primários é desenvolver uma indústria no entorno para transformação e criar produtos com valor agregado. Parabéns pelo trabalho. Fernanda, Fernando, Gabriel também parabenizaram pelo trabalho. Enquanto o pessoal vai pensando em algo, eu coloquei aqui no chat, aqui na parte de cima, algumas palavras, alguns conceitos que Lucas e Ícaro comentaram e que me parece que são importantes para a gente não esquecer e depois pesquisar. A rastreabilidade ela é muito importante, está atrelada à ideia da indicação geográfica. A indicação geográfica é um movimento fortíssimo no mundo todo, praticamente. Aqui no Brasil também está crescendo. Inclusive, nesse momento, está tendo um evento sobre a farinha de mandioca de Buerarana. Como chama a cidade? É Buerarana, né? Não é Buerarana, mas é uma cidade aqui próxima à nossa região, que é conhecida pela sua... Isso, pronto, obrigado, Lucas. Quase então, Pararema, São Paulo, só que você coloca B. E justamente a gente tem um ex-aluno, né, do Profinit que desenvolveu um trabalho de inovação, de produto, enfim, uma série de ações que ele desenvolveu e ele está também participando disso. Então, pipoca a todo momento essas expressões, né, de IG, rastreabilidade. Rastreabilidade também para chocolates. A embalagem que vem Chocolate Sul Bahia, vem ali um código, tipo um QR Code. Aquilo ali começou também com um aluno do Profinit que desenvolveu a rastreabilidade através do projeto dele, né, de mestrado, né, e hoje eles estão indo para o blockchain. Na época não dava para fazer blockchain, custava muito caro. A blockchain se paga em dólar, e o preço do dólar, não o câmbio, mas o valor em dólar era muito alto. Em 3 anos o valor despencou muito, e hoje já começa a favorecer o médio para pequeno empresário, o médio para pequeno produtor. Tem um conceito também do Bean to Bar, do Tree to Bar. Talvez aqui a nossa região seja uma das poucas no mundo que pode desfrutar
desse estudo, dessa pesquisa no campo. Né? A gente tem a árvore e da árvore a gente tira a amêndoa e da amêndoa faz o chocolate, isso tudo dentro de um local só. Então, essa possibilidade de processo produtivo e de um processo produtivo inovador e de um processo inovador que agrega valor a esse produto e se garantiza isso através da rastreabilidade do blockchain, é algo a ser pensado, é algo a ser explorado no bom sentido, né? As distintas vertentes da inovação, conforme o Lucas trouxe, depois Ícaro também, e aqui eu destaquei algumas, né? Inovação de processo e também a questão da inovação mercadológica. Lucas colocou aqui no chat também o link para acesso ao projeto. Vamos ver lá abaixo se tem alguma perguntinha. O link certificado. Está dando o link. Se você gostou da ação, Simone, parabéns. Larissa, parabéns. Laerte, parabéns. Raina, parabéns. Eu vou falar para Fernanda. É uma pergunta pessoal. Laerte. Isso, pergunta grande. Laerte Pedro dos Santos. Como podemos introduzir essas inovações na cadeia de produtividade para elevar a produção de cacau para o pequeno produtor? Estava lendo o artigo As Novas Fases do Cacau, onde as grandes indústrias requerem cada vez mais produtividade do cacau, cerca de 214 mil toneladas, e foi recebida 174 mil, e faz com que exportem cacau de fora. Muitas vezes o cacau exportado é feito de mão de obra escrava, como o cacau da Costa do Marfim, abaixo o preço @ do mercado de cacau. Então, a pergunta é, como poderemos introduzir essas inovações na cadeia produtiva para elevar a produção de cacau para o pequeno produtor? Esse é um grande dilema dessa região há décadas, eu diria, não, Ícaro? Desde a vassoura de bruxa, como aumentar a produtividade e a escala de produção. Não é uma pergunta simples, passa, por exemplo, por questões de financiamento. Nosso produtor nessa região ele está endividado, ele não consegue mais acessar crédito, mas tem um outro aspecto que é aproximar a inovação do produtor, fazer essa inovação chegar ao produtor, principalmente ao pequeno produtor. E aí tem um papel importante as instituições de pesquisa, a universidade, a CEPLAC, os programas de extensão rural, de assistência técnica rural, que no Brasil foram completamente desestruturadas, desintegradas, para não dizer extintas. A CEPLAC é um caso desses, embora existam tecnologias, biotecnologias de ponta na CEPLAC, infelizmente, essa tecnologia não chega ao pequeno produtor, especialmente. Na minha dissertação, isso ficou estatisticamente evidenciado que o pequeno produtor ele tem uma diferença de acesso à tecnologia que é significativa comparado ao médio e grande produtor. Então, a tecnologia ela não chega, ela não está chegando. Então, um dos aspectos principais, não só para aumento de produtividade, mas para o aumento de qualidade também, é reestruturar esses órgãos de ciência e tecnologia que, principalmente nos últimos anos, no Brasil, a gente tem visto o que tem acontecido com a ciência e com a tecnologia, com o ensino, com a educação, de um modo geral. Mas, no caso das instituições de agricultura, é algo que já vem de muitas décadas, né? A CEPLAC há muito tempo não contrata ninguém, os pesquisadores não têm para quem fazer transferência de conhecimento, de tecnologia, as pesquisas têm uma ruptura, param, porque não tem ninguém para dar continuidade. E poucas pessoas sabem, mas nós temos um corpo de pesquisadores fantásticos, incrivelmente capacitados na CEPLAC, mas que, infelizmente, a função deles é pesquisar, mas a
a extensão aponta que precisa de técnicos, precisam de outras pessoas para visitar o campo e fazer a introdução dessa pesquisa, dessa inovação, não ocorre. E aí, um outro aspecto é aumentar a produtividade, aumentar a qualidade em escala sustentável. São duas possíveis estratégias e elas não são divergentes, na verdade são complementares. Embora você tenha que melhorar a qualidade do cacau, você também tem que aumentar a produtividade do cacau. É um dilema a gente não ter a capacidade de abastecer a nossa indústria instalada. O Brasil ainda importa cacau de fora do país, um grande quantitativo de cacau, e que vem com todas essas externalidades negativas, tanto do ponto de vista social, quanto do ponto de vista ambiental, trabalho análogo à escravidão, cacau que contribui para o desmatamento na floresta amazônica. Existe uma relação quase que direta entre o aumento do desmatamento na África com o aumento de produtividade do cacau. É uma relação quase que direta. Isso já está aprovado nos estudos. Mas não se engane, no Brasil também a cadeia não é sustentável. O grande arranjo de organização da cadeia, que é nessa lógica que eu mencionou, global principalmente, ela convive ainda com muitos dilemas sociais e ambientais. Mas principalmente sociais, ambientais eu não diria, mas sociais é uma cadeia ainda que precisa de uma inovação, um upgrading que não é só econômico, né, de melhoria da qualidade do cacau, mas também de aprimoramento aprimoramento social. E aí, aquilo que Ícaro mencionou na apresentação, que a apropriação da renda tem um aspecto fundamental, né, que é tornar a distribuição do valor na cadeia mais justa, mais equitativa para os produtores também. Muito bem. Ícaro, quer comentar algo? Eu quero só fazer um complemento. Acho que o Lucas resumiu bem assim, algumas alternativas. Eu acho que frisar principalmente que a produtividade não é mais assim um único caminho, né? Por muito tempo se pensou assim, por muito tempo a Bahia ela esteve focada em crescer no aspecto de produtividade, mas eu acho que pensar aí na convergência entre essas, tanto de produtividade como de qualidade, principalmente se a gente vai pensando aí em agregar valor, né? Quando a gente tem algumas experiências, eu não lembro quem que perguntou, foi o Laerte, né? A gente tem algumas experiências, Laerte, na região, de, por exemplo, cooperativas que têm surgido e que juntos têm aí se apropriado dessas pequenas inovações, né? Sejam elas dentro dessa perspectiva da qualidade, né? O aumento de qualidade, acessando novos mercados internacionais, na produção desse chocolate que, nessa produção de chocolate 20 bar e 20 bar, chega a se pagar até 5 vezes mais do que o cacau commodity. Então, existe ali um repasse desse valor, que é também um incentivo no aumento de qualidade dessas amêndoas. Então, é também uma forma ali de você agregar valor e de você desenvolver isso principalmente nos pequenos e médios. O governo tem uma parcela também, né? A cadeia do cacau ela tem uma dependência bastante grande de governos, né? Principalmente quando a gente está falando aqui no sul da Bahia. E ainda assim a gente pode destacar alguns projetos, como o projeto do Bahia Produtiva, que tem exatamente possibilitado, criado ferramentas, né? Dado ali uma estrutura para o desenvolvimento dessa qualidade. Então, também tem uma mudança aí de cenário que tem sido importante aí para a gente repensar nos próximos anos dessa cadeia, nessa lógica do pequeno produtor. Você falou bem aí, Ícaro, das ações coletivas, que são as cooperativas. Os casos que eu tenho estudado no estado do Amazonas são cooperativas, são ações coletivas, e elas só conseguiram se destacar ao ponto de virarem casos, estudos de caso, porque são ações coletivas entre produtores que, de alguma forma, ali conseguem se organizar melhor, conseguem um apoio, um suporte
melhor de organizações não governamentais, também do próprio governo, mas também de instituições de pesquisa, e conseguem acessar mercados com maior valor agregado. As ações coletivas têm um papel fundamental também para acessar esse tipo de mercado. É diferente da lógica da commodity, né? Dificilmente você vai ver ações coletivas entre produtores que vendem cacau para os grandes global buyers, para Cargill, para Olam, enfim, para essas marcas. Você vai ver ações coletivas entre produtores que querem agregar valor e acessar algum tipo de tecnologia e inovação. Muito bem. Bom, eu queria agradecer a presença de vocês e de todas e todos. Na verdade, já passamos bem da hora prevista. Tem aqui alguns recados. Se eventualmente alguém não está conseguindo acessar o link para solicitação do certificado, para enviar um e-mail. Eu quero ver o e-mail direitinho para não me equivocar, mas está aqui no chat. Se me fala a memória, é inet@cped.br. Amanhã a gente tem um outro evento. O evento é sobre finanças e empreendedores, de um professor da região de Sergipe, do estado de Sergipe, às 3 horas da tarde. E no dia 8, segunda-feira, às 7 horas, a gente vai ter uma discussão sobre produção de café. É um empreendedor que conseguiu agregar valor ao café e nós vamos ter aí um evento conjunto nesse mesmo horário. Então, gostaria de agradecer a presença de vocês. Espero que Lucas e Ícaro tenham, pelo menos, se divertido um pouquinho. Eles, né, estão aqui nesse horário conosco. Nem o cafezinho a gente pode servir, fica só na lembrança, né? E o pessoal que esteve aqui conosco, espero que tenha sido proveitoso. O tempo é seu, professor, de você.